Olá, eu sou Ana Paula Veiga, sou facilitadora e terapeuta em constelação familiar e eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma história de constelação familiar. Vamos lá! Essa cliente chegou e ela disse: Ana, eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho um desânimo. Ela disse assim, ela chegou a dar o nome de preguiça. Eu sinto uma preguiça de fazer as coisas, parece que nada é muito bom para mim. Só quando a minha filha tá que eu entro no ritmo e tenho que fazer algo. Quando a minha filha tá longe, eu não consigo mais fazer tantas coisas. Olha que interessante, né? E aí, então, ela tinha tantos outros temas. Ela disse que os pais brigavam demais, que ela não aguentava mais essa relação dos pais, porém ela morava com os pais. Ela disse que ela trabalhava com os pais na empresa deles e também não aguentava mais isso. Então, ela tinha vários temas. Eu sugeri a ela: por que você não olha para aquilo que é essencial? O que está te tomando realmente o seu tempo, a sua energia na sua vida? E foi assim que nós começamos, tá? Então ela irá olhar para o que é essencial na vida dela. E ela começou assim: escolhe uma representante para ser ela. Ela escolheu essa representante aqui. E eu disse: então você escolhe algo agora que é essencial, que poderia representar o que é essencial. E ela escolheu esse representante aqui. Um de frente para o outro, ela colocou bem na frente dela. E aí eu disse: e aí, como você se sente? O que está acontecendo? E ela disse: ele é grande, né? Ela disse: mas de alguma forma eu não olho para ele. De alguma forma tem algo no meio que bloqueia, algo que eu não consigo saber. Eu falei: então escolhe um outro representante para algo que bloqueia. E ela veio e ela escolheu essa representante aqui. Ficou assim, então, virado para ela. E eu pensei, né, nossa, uma criança no meio, né? E ela olhou, era uma criança, era pequena, e até ela sugeriu: pode ser a minha filha, né? Mas isso não tocou o coração dela, gente. Nessa constelação a gente faz, o corpo, ele sabe as respostas. Então, a gente faz de uma forma que quando a gente chega numa solução aqui, ou algo que a pessoa diz, ou que eu digo, se faz sentido, o corpo da pessoa sente que aquilo faz sentido, tá? Então, da mesma forma, esse representante aqui olhava para ela não olhava tanto para ele, ela olhava mais para essa criança, chamava mais a atenção dela. E aí a gente foi investigando o que poderia ser essa criança, e aí eu coloquei: pode ser que seja um aborto da sua mãe, você sabe de algum aborto? E ela disse: não, a minha mãe não teve aborto. E eu disse, ela disse: pode ser que seja um aborto meu, né? Mas também nada tocava, de fato, nada tocava. Então a gente decidiu ampliar um pouco mais e colocar os pais, para ver onde estavam os pais, se realmente isso fazia parte, né, como um irmão ou não. E aí então ela escolheu uma representante para a mãe, ela colocou esta representante aqui para ser a mãe e esse representante para ser o pai. Quando ela colocou assim, mais ou menos essa representação, gente, primeiro a gente observou que a mãe, ela ignorava total, ela não queria olhar para esse representante. E o fato da mãe não querer olhar para este representante, me veio, né? A sua mãe teve algum relacionamento anterior ao seu pai? Rapidamente ela apontou: sim, a minha mãe teve um namorado. E sempre quando ela vê ele na rua, ela me aponta ele, ela fala: esse fulano era o meu namorado e a gente não ficou junto, a gente terminou. E ela sempre vê fulano e a mãe sempre diz a mesma coisa: olha fulano como tá, olha, era para ele ser meu namorado, ele foi meu namorado, a mãe dizia, né? E aquilo ali, de certa forma, ela dizia, me incomoda de certa forma. E aí, então, a gente sentiu aqui que a mãe ignorava, ela não queria ver, ela não queria olhar para ele, de forma que ela ficou magoada, ela ignorava. Se vocês verem aqui no bonequinho, ela tá olhando para cá, né? E aí, então, eu sugeri que a gente olhasse para esse que ela colocou aqui na frente, como ex-namorado da mãe. Gente, fez total sentido, porque quando uma pessoa termina uma relação sem dignidade, quando ela termina uma relação assim, não querendo olhar para esse relacionamento, de forma que ele magoou muito ela, ele fez algo que rompeu a relação, né? Ele se sentiu o quê quando a mãe termina sem justificativa, sem dignidade? Ele se sentiu abandonado. E essa era uma característica que ela tinha reclamado muito. Eu me sinto muito sozinha, eu me sinto muito abandonada, eu sinto fora de lugar, perdida, eu estou sempre sozinha, ela relatava, né?
Então a gente fez imagem interna, que são as frases internas que eu digo, né, para que ela saísse dessa relação, para que a mãe pudesse olhar para essa relação, para que a mãe pudesse resolver o que ficou pendente assim ela não ficava em ressonância com esse ex-namorado, gente. Só para vocês entenderem um pouquinho, na constelação familiar, então, foi descoberto que o primeiro filho de uma relação, de um casamento que vem logo após o término de uma relação, esse primeiro filho pode estar identificado em ressonância com esse que foi excluído, e era exatamente isso que acontecia. Ela sentia mesmo no corpo quando ela dizia para ele: eu sinto o que você sente, né? Eu tomei partido seu. E aí então quando a gente fez as frases de solução, a mãe começou a olhar para ele, então, né? Aqui resolver isso, e aí ficou essa criança. Gente, a gente testou algumas coisas, como se essa criança fosse dos dois e ela não sentiu isso como verdade, tá? Mas eu disse, fecha os olhos, olha bem para essa criança, imagine uma criança, e ela disse, parece uma eu pequena. E aí, conforme ela foi me dizendo algumas coisas, ela foi me relatando, eu disse para ela a seguinte frase que eu costumo usar na constelação de grupo, quando eu vejo que a criança pode ser que seja gemelar. Então eu disse a ela uma frase que eu sempre digo nas constelações de grupo, que era a frase: eu não queria ter vindo sozinha, nós tínhamos combinados de ter vindo junto. E aí ela começa a chorar muito, para ela toca muito, faz todo sentido, e eu começo então a dizer as frases de gêmeos, né? Como se na gestação da mãe ela fosse gêmea, a mãe tivesse uma gestação gemelar. Porém, às vezes, no primeiro mês, no segundo mês, a mãe perde essa criança, ou às vezes tem sangramento, gente, às vezes não tem sangramento. Eu já conversei com algumas médicas amigas minhas, e pode ser que a placenta absorve isso, e pode ser que o próprio corpinho ali, a gestação absorve esse outro feto que está junto, né? E aí a gente não tem muito como saber se é um mês de gestação, 2, 3, enfim. Porque na época a gente fazia poucas ultrassons, né? A gente fazia poucos exames, pouco ultrassom. Então, ela fez as frases para essa criança como sendo uma irmã gêmea, e para ela fez todo sentido. Ela se sentiu acolhida, então no fundo o abandono que ela sentia, quando ela dizia que esse abandono era dos pais, era dessa irmã, ela identificou como irmão depois, ela dizia que era desse irmão, depois o fato dela sempre se sentir sozinha, ela disse, nossa, agora eu estou preenchida. O que a gente faz nessas frases é dar um lugar a esse irmão no coração. É como se agora eu soubesse que ele existisse, e que ele pertence dentro de mim, que eu fiquei, né, que ele se foi, mas que agora eu posso viver essa vida mais plenamente, eu posso olhar para a vida. Então, gente, olha a dinâmica que tem por trás disso. Primeiro, ela estava emaranhada numa relação anterior da mãe. Depois a gente olhou para isso, ainda tinha aqui essa criança, tá? Depois quando ela olhou para essa criança, a gente percebeu que ela era gemelar, e isso fazia todo sentido para ela quando ela acolheu essa criança. Então ela se sentiu, gente, é muito lindo depois das constelações. A pessoa se sente mais leve, sente mais acolhida, né? De uma forma que agora ela encontrou o seu centro, ela encontrou o seu lugar. A preguiça muitas vezes pode estar relacionada ao mundo dos mortos, pode estar relacionado a alguém que se foi e está lá no mundo dos mortos. Então, eu não tenho energia vital, eu não olho para a vida, eu ainda estou lá num momento, que é o momento da gestação, onde eu perdi algo muito importante para mim. E aí, então, a pessoa começa a olhar para a vida. Gente, era isso, ela se reconciliou então com essa irmã gêmea, né? Esse irmão, no caso. O pai, não foi o momento da gente olhar, a gente já tinha olhado algumas coisas. Futuramente eu peço para que dê uma olhada para o pai, porque ela não conseguiu conectar aqui. Mas a resolução dessa constelação foi isso, foi uma linda constelação gemelar, tá bom? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês acham que combina com alguém essa história, se vocês acham que essa história pode ajudar alguém, compartilha. Curte o vídeo, não sei de qual canal você está olhando, de qual canal você gosta mais de assistir, mas deixa o seu comentário para mim, faça uma pergunta sobre constelação familiar que eu terei maior prazer em responder. Gente, era isso, um beijo para vocês, até a próxima!